Bom dia, voltamos para a gente fechar a aula de história da semana com o governo de João Goulart e finalizar o capítulo também. Já estamos na reta final, vamos entrar em ditadura logo mais, tá? Bom, vocês viram então que João Goulart chegou da China de uma viagem que ele tinha realizado, já assumiu a presidência com poderes limitados, porque foi implantado aqui no Brasil um sistema de governo parlamentarista, em que o presidente deveria consultar o parlamento para qualquer decisão que ele fosse tomar. E ele governou dessa maneira durante um bom período, até que logo na frente vai acontecer um plebiscito, que é uma espécie de eleição fora de época, uma votação em que a população brasileira vai escolher se o parlamentarismo permanece, né? João Goulart obedecendo às ordens, do parlamento, ou se vai ser implantado um modelo presidencialista, que é onde o presidente tem mais autonomia. E a população brasileira escolheu o quê? A volta do presidencialismo. Então, João Goulart agora, pela primeira vez, depois de um certo tempo, ele vai ter mais autonomia para governar. Quando o presidencialismo foi implantado, João Goulart fez um grande comício no Rio de Janeiro e divulgou o seu plano de metas. O que agora realmente ele vai colocar em prática, porque até aquele momento ele não tinha conseguido fazer muita coisa, né? Nesse plano de metas incluía uma grande reforma tributária, ele também pretendia reformular as eleições e também o que causou mais pânico da elite foi a promoção de uma reforma agrária, redistribuição de terras improdutivas para gente pobre, exatamente. Isso levantou a ira da população rica, principalmente porque tem uma raiz socialista muito forte nesse discurso que ele teve, e isso vai acabar gerando, então, um grande movimento liderado pelos Estados Unidos até que a implantação da ditadura vai acontecer, tá? Aí nós temos a imagem de João Goulart do lado da sua esposa, muito bonita, por sinal, no comício que ele realizou no Rio de Janeiro. Vamos lá, então? Estou no meiozinho do terceiro parágrafo. Em 63, a realização de um plebiscito garantiu a volta do presidencialismo ao país. Com os poderes ampliados, João Goulart lançou o Plano Trienal, com o objetivo de contornar a crise e retomar o crescimento. Assim, ele previa a implantação das reformas de base. Vamos lá para o quadradinho verde? A reforma agrária avançava sobre o latifúndio e impactava a produção e a renda do campo. A reforma urbana interferia no crescimento desordenado. Então, aqui nesse texto, ele vem falando de várias mudanças que ele pretendia realizar depois que ele assumiu esse poder aí maior. Só que todas essas mudanças afetavam diretamente a elite brasileira e, obviamente, o poder dos Estados Unidos sobre o Brasil. Vamos lá embaixo? Essas medidas, porém, mobilizaram amplamente duas correntes. Uma de apoio ao presidente, principalmente formada aí pelos camponeses, movimentos estudantis, sindicatos e simpatizantes de esquerda, e um outro grupo de oposição ao presidente, principalmente formado por grandes militares, classe média e setores mais conservadores. Vamos virar a folha? Em meio às manifestações populares de apoio ou de repúdio a João Goulart, o exército iniciava um golpe chefiado pelo general Castelo Branco, com o objetivo de depor o presidente. Acuado pela ameaça militar, João Goulart exilou-se no Uruguai, se refugiou lá. Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara, assumiu a presidência até abril, quando foi substituído pelo general Castelo Branco, dando início a uma ditadura civil-militar que se estendeu por mais de 2 décadas. Então, a transição do populismo para a ditadura aconteceu nessa forma. João Goulart recuado, com medo do que os Estados Unidos poderiam ser capazes de fazer, acabou se refugiando no Uruguai e aqui, obviamente, o exército terminou de fazer o serviço e assumiu o poder. Nosso primeiro presidente militar
vai ser Humberto de Alencar Castelo Branco. A gente sempre fala o sobrenome porque é um militar, né? Vamos falar sobre ele no nosso próximo capítulo, que é ditadura. Chegou finalmente. Mas antes, vamos finalizar então esse capítulo para a gente poder seguir em frente. Bom, aqui vai falar sobre algumas questões indígenas e da população negra durante o populismo. O que foi feito por parte dos governos para atender ao interesse dessas minorias, que são os indígenas e os afrodescendentes. Desde a era Vargas, a postura do governo em relação aos grupos indígenas era de assimilar e pacificar esses indivíduos a fim de garantir uma integração nacional e transformá-los em efetivos cidadãos. Então você vê que houve sim um esforço por parte de vários presidentes, principalmente de Getúlio Vargas, em realmente inserir esses grupos excluídos na sociedade brasileira. Foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, grifa aí no parágrafo de baixo, SPI, tá? E mais para baixo ele fala no último parágrafo. Em 43 foi criado por João Cabral Alves, em Porto Alegre, a União dos Homens de Cor, também conhecida como UHC ou UHC. O objetivo central da instituição, presente em seu primeiro artigo, era elevar o nível econômico e intelectual das pessoas de cor em todo o território nacional para torná-las aptas a ingressarem na vida social e administrativa do país em todos os setores. Então aqui, por mais que na prática talvez ainda tenha ficado muito a desejar, você percebe que por parte de alguns presidentes, o governo não mediu esforços para tentar inserir esses dois grupos na sociedade. Página 27. Em 48, essa instituição já estava presente em 10 estados brasileiros. Parágrafo de baixo. Por iniciativa própria, na década de 40, parte da comunidade afro-brasileira buscou ampliar a sua atuação social. Foi criado em 44 o Teatro Experimental do Negro, por iniciativa de Abdias do Nascimento. Aí era um grupo teatral formado apenas por afrodescendentes. O TEN, Teatro Experimental Negro, foi importante na história do movimento negro do Brasil. Sua proposta consistia em resgatar a cultura negra como algo de valor e não apenas folclórico, tá? Aí você vê a imagem de alguns atores atuando então. Agora você vai fazer o exercício da página 27, 28 e é isso aí. Ficamos por aqui, terminamos mais um capítulo. Beijos e até mais. Tchau, tchau.